O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus: a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 5, do 25 ao 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse culto. A liturgia foi nos preparando até chegarmos ao texto que acabou de ser lido. Lhe suplico que tenha misericórdia de mim e que não leve em conta as minhas falhas, os meus erros. Pelo contrário, veja o seu povo que aqui está, que precisa ouvir a sua voz. Toma-me em tuas mãos, apesar de quem eu sou, e fala com cada um de nós, porque precisamos te ouvir. Se o Senhor me tomar em tuas mãos, vai dar tudo certo. Se eu estiver sozinho, certamente não serei capaz de fazer nada. Me ponho em tuas mãos, com humildade, com devoção e em súplica, rogando que o Senhor fale com sua igreja, mais uma vez, no dia de hoje, nesse domingo, nesse local, neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos um autorretrato do Senhor Jesus. Eu intitulei aquela mensagem, a mensagem última, de autorretrato do céu. O contexto dessa história que nós acabamos de ler, o contexto dessa fala, é o contexto da cura do paralítico, que há 38 anos aguardava para que alguém o colocasse nas águas do tanque de Betesda e ele fosse curado. Jesus acabara de curar o paralítico. Só que o grande problema é que o dia era o dia de sábado. E para os judeus, no sábado era sagrado. Todas as ações deveriam aguardar o próximo dia. Os judeus vão procurar matar o Senhor Jesus, está aqui no versículo de número 18.
vão intentar contra a vida do Senhor. E então o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai dar um autorretrato dele mesmo. E ele vai dizer: vocês estão nervosos porque eu curo no sábado? Então lá vai. Eu sou igual ao Pai, eu tenho poder para julgar, eu tenho que ser honrado, quem ouve a minha palavra e crê em mim tem a vida eterna, o Pai ninguém julga, o julgamento será feito por mim, muitas outras obras serão feitas, e eu fico imaginando a cara dos judeus diante da dobrada da aposta que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus poderia se acovardar aqui e recuar, mas ele dobra a aposta e revela quem ele é. No sermão de domingo passado, nós terminamos no versículo de número 24. Eu gostaria que você prestasse atenção no versículo de número 24. O versículo de número 24, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então esse é o ponto, tem a vida eterna. Segundo, não entre em juízo. Terceiro, passou da morte para a vida. Então Jesus vai dar a última fala dele aqui no versículo de número 24, trazendo 3 aspectos diferentes. Primeiro, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós veremos do versículo de número 25 a 29 a explicação. Como isso se dará? Como que alguém tem a vida eterna? Como que ele não entrará em juízo? E como ele sairá da morte para a vida? E para você ter um tema diante dos seus olhos, para você ter uma proposição, pense nas boas novas da vida eterna. As boas novas da vida eterna. E esse tema é extremamente pertinente, tendo em vista que tanto eu, quanto você, como toda a humanidade, anseia pela eternidade. Nenhum de nós quer que o dia da morte seja hoje, daqui 15 minutos. Se nós pudéssemos adiar esse dia, todos nós adiaríamos o máximo possível. Nós gostaríamos de ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida cheia de saúde, nós gostaríamos de ser jovens para sempre. Então, o tema desta manhã, ele conecta com o nosso anseio, ele conecta com a nossa vontade, o nosso querer pela eternidade, mas também vai explicar como é que alguém tem essa vida eterna, como é que alguém é poupado do juízo, como é que alguém vive ou tem ou passa da morte para a vida. Jesus vai começar a sua explicação dando a primeira ressurreição. E você pode chamar essa primeira ressurreição aqui, essa primeira eternidade, esse primeiro momento, como a vivificação espiritual. Lembre-se que Jesus já tinha falado de vivificar quem ele quer. Ele já tinha dito: o Filho do Homem vivifica quem quer. Então aqui, essa ideia é a ideia que está por trás do argumento do Senhor Jesus. Veja que ele vai começar dizendo que essa vivificação espiritual vai atingir uma determinada classe. Versículo 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Qual é a classe que Jesus está tratando aqui? Ele está tratando da classe dos mortos. E aqui, só para você já ter um comparativo, no versículo de número 28, olha comigo o versículo de número 28, já a gente vai chegar até lá, ele vai dizer: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão. Então aqui tem uma diferença entre os mortos do versículo de número 25 e os que estão no túmulo no versículo de número 28. O que Jesus está apontando aqui? Ele está apontando que
todo homem ou mulher nascido desse mundo, sem Deus, sem Cristo, está morto nos seus delitos e pecados. Qualquer pessoa que não tenha Deus, mesmo andando, pensando, comendo, ganhando, viajando, mesmo cheiroso e bem vestido, de acordo com a Escritura, está morto. Está morto nos seus delitos e pecados. E Jesus então aqui está apontando para essa realidade maior da raça humana. Ele está dizendo, em verdade vos digo. E aqui, dizer em verdade vos digo, Jesus está chamando atenção para os seus ouvintes com um hebraísmo, com uma forma típica dos judeus. E essa ênfase significa, presta atenção que o que eu vou dizer é verdade verdadeira. E ele está dizendo, vem a hora. Não. Já chegou. E por que Jesus está dizendo que já chegou? No capítulo de número 5, ele acabou de curar o paralítico com 38 anos que estava preso a uma maca. Ele está dizendo, vem a hora. Não vem a hora, já chegou. Vocês viram o paralítico, vocês estão querendo me matar porque eu o curei no sábado, agora vocês querem me matar porque eu sou igual a Deus? Mas percebam que a minha vinda, a minha hora, é a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Então aqui no versículo de número 25, Jesus não está falando da última ressurreição. Ele não está falando da vida eterna no dia em que a volta do Senhor se concretizar, no dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus para prestarmos conta. Ele não está dizendo do último dia da humanidade. Ele está falando do dia de hoje. Ele está falando do agora. No contexto de João 5, do agora daquela época. Em verdade vos digo, a hora chegou em que todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados encontrarão vida, encontrarão vivificação. Então a vida eterna, e o tema da nossa mensagem são as boas novas da vida eterna, a busca pela eternidade que tanto eu e você queremos, começa em vivificação. Nós só encontraremos a vida eterna se nós formos vivificados espiritualmente pelo Senhor Jesus. Nós só desfrutaremos de uma vida longa, próspera e boa no porvir, se hoje, agora, nesse instante que já chegou, não é que vai chegar não, já chegou. Os mortos, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus estão mortos, os mortos ouvirem a voz do Filho de Deus. Perceba que o poder que tira da morte para a vida é um poder extraordinário. Olha o versículo de número 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É fantástico o que o texto está dizendo. Lembre-se que os judeus querem matar Jesus porque ele fez cura no sábado. Depois os judeus querem matar Jesus porque ele se fez igual a Deus. E olha a frase que ele está dizendo para os judeus. Ele está dizendo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. E essa é uma realidade da própria divindade. Quem criou Deus? Essa é uma pergunta fora da categoria. Deus não foi criado. Deus simplesmente é. Deus não recorreu a outro lugar para ter vida. Ele tem vida em si mesmo. Jesus está dizendo, assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem. Os judeus vão lá no final da jornada do Senhor Jesus, aliado com os romanos, vão matar o Senhor. E vão dizer, quero ver.
Ele não disse que ele é capaz de destruir esse templo e reconstruir em 3 dias? Ele não curou tantas pessoas? Ele não ressuscitou os mortos? Desce daí. A frase que Jesus está dizendo no início do seu ministério, o Pai tem vida e eu também, ficará na cabeça dos judeus durante todo o ministério do Senhor Jesus. E será alvo ou será a base da acusação para matar o Senhor, porque ele se fazia igual a Deus. Tendo Deus por Pai, se fazia semelhante a ele. Mas volte na ideia do versículo de número 25 e 26. Versículo de número 25, qual é a classe que está sendo vivificada espiritualmente? Os mortos, os pecadores. Versículo de número 26, com qual poder os pecadores são vivificados? Com a vida que o Filho tem. Mas qual é o propósito dessa vivificação? Qual é o propósito dessa ressurreição espiritual? O propósito não pode ser meramente utilitário, para dar a vida eterna, porque simplesmente a gente quer ter a vida eterna, porque a gente quer fugir da morte, porque a gente quer a eterna juventude, porque a gente busca ou vive em busca do santo graal para tomar as águas vivificadoras. O propósito seria muito tolo. Simplesmente dar a vida eterna para alguém, porque esse alguém quer. Volta no versículo de número 25, olha a última linha. Tem um ponto e vírgula depois da voz do Filho de Deus, não tem? Depois do ponto e vírgula diz, e os que a ouvirem viverão. O propósito de Jesus dar a vida eterna não é simplesmente satisfazer a ânsia, mas trazer o homem de volta para a vida que nos foi roubada lá em Gênesis 3 no pecado. A vida que nos fora tirada. Quando os nossos primeiros pais tomaram do fruto, eles experimentaram 3 tipos de morte. A morte física, que não era para eles. Tanto é que mesmo quando um ente querido nosso está na beira da morte, e a gente sabe que se morrer é melhor porque está doendo, ainda assim a gente chora e ainda assim a gente quer, se dependesse da gente, a gente seguraria essa pessoa mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais uma década e etc. A morte é um ser parasitário. Os nossos primeiros pais, quando tomaram do fruto, morreram fisicamente. Mas eles também morreram espiritualmente. Adão e Eva falavam com Deus face a face. A Bíblia diz que Deus vinha todo final de tarde para bater um papo com eles. Eles tinham uma relação com Deus fraterna e face a face. Mas quando eles tomam do fruto, Adão e Eva, quando ambos comem do fruto, o texto na sequência vai dizer que eles perceberam que estavam nus e fizeram roupas para se cobrir. E os versículos seguem, quando Deus aparece para visitá-los e a relação era fraterna, Deus vai ter que procurá-los no jardim, porque eles estão escondidos de Deus. O que esse ato de se esconder representa? Que espiritualmente eles morreram. Não só a morte física, que tomou tanto Adão como Eva, mas a morte espiritual, essa impossibilidade de se relacionar com Deus de maneira franca, de maneira aberta, de maneira face a face. Se não bastasse as 2 mortes, a física e a espiritual, uma terceira morte. Eu creio que nem Adão e nem Eva experimentaram dessa terceira. Mas muitos seres humanos, após os nossos primeiros pais, experimentaram. Que morte é essa? A morte eterna. A morte do inferno. E quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente pega uma mensagem, um trechinho, que ele é estranho aos nossos ouvidos. Porque lá está escrito que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O que o homem foi fazer lá? Bom, o homem foi parar no inferno por desobediência ao Senhor seu Deus. Por que o propósito não pode ser dar a vida eterna para você viver uma vida de regalo, viver uma vida de prazer? Ora, meus caros irmãos, porque eu e você sem Cristo nunca estivemos vivos.
Porque todo aquele que não tem Cristo nunca experimentou vida. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vinda do Senhor Jesus não está meramente, aqui meramente é entre aspas gigantes, meramente relacionada com a eternidade. Ele veio para que nós desfrutássemos de vida aqui e agora. Qual é a classe da vivificação espiritual? Os mortos. Qual é o poder? O poder da vida que Jesus tem, assim como o Pai tem. Qual é o propósito? Trazer vida para aqueles que jamais a experimentaram. E quem causa tudo isso? Volta comigo, não no versículo de número 25, nem no versículo de número 26, volta comigo para o versículo de número 21. Veja o que diz o versículo de número 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica. Quem causa essa vivificação? Quem é o causador dessa ressurreição espiritual? Quem é o causador dessa saída da morte para a vida? Quem é aquele que vai apagar os 3 tipos de morte? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quem é aquele que vai refazer toda a bagunça? O causador, aquele que vai refazer toda a confusão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui para os judeus: o Filho vivifica. O Pai vivifica, mas o Filho também vivifica. Qual é a classe que Jesus está tratando? Os pecadores mortos. Qual é o poder? O poder da vida que Jesus tem. Qual é o propósito? Dar vida para aqueles que nunca tiveram vida. Quem causa isso? O Filho. E aí a grande questão: a quem ele causa isso? Essa é a grande questão, porque ao ler esse tipo de coisa, eu percebo que sem Cristo eu estou morto. Eu percebo que a vida que eu preciso, só Jesus tem. Eu percebo que o propósito de Jesus não é me dar um bônus, um plus, mas me fazer experimentar uma vida que eu nunca experimentei. Ele é a fonte, ele é a causa dessa vivificação. Pois bem, a quem ele dá vida? E aí o versículo de número 21, finalzinho, nos responde: o Filho vivifica a quem ele quer. Uau, isso é incrível. Ele não vivifica quem merece. Perceba aqui que o sujeito está invertido. Ele não vivifica quem é bom. Ele não vivifica quem quer. Ele não vivifica quem merece. Ele não vivifica quem tem dinheiro. Ele não vivifica quem tem poder. A quem ele traz vida? Essa vida espiritual que foi perdida lá no Gênesis? A quem ele quiser. E aqui é fantástico, porque se não depende de nenhum de nós, todos nós temos as mesmas condições. E não só isso. Se não depende de nós e depende dele, ele é suficientemente poderoso para salvar e vivificar quem ele quiser. Ele acabou de curar um homem que há 38 anos estava num leito. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acha que Deus vai nos fazer alguma coisa porque a gente é bom, porque a gente tem qualidades. Para Deus trazer vida, basta estar morto. E no caso da raça humana, todos morreram, disse Paulo, e destituídos foram da glória de Deus. Não é que todos morreriam, está no passado, todos morreram e destituídos foram da glória de Deus. Qual é a classe? Os pecadores. Qual é o poder? Jesus. Qual é o propósito? Dar vida. Quem causa tudo isso? Jesus. E ele causa a quem ele quer. E é interessante que o que compete a nós? Eu acho que compete a nós fazer o que o cego fez, gritando na entrada da cidade, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho que é só isso que a gente precisa fazer.
Para a gente experimentar essa vida espiritual, basta clamar o nome do Filho de Deus. A gente não precisa de sacrifício, eu não preciso subir as escadarias no pelourinho de joelho, eu não preciso correr 40 quilômetros, eu não preciso acender meia dúzia de velas. Basta dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A vivificação espiritual atinge mortos pelo poder de Deus, com o propósito de dar vida. A causa é Jesus e as pessoas é quem Ele quiser. Mas aí nós temos uma segunda ressurreição. Nós temos a vida eterna mesmo. Aqui é a primeira parte da vida eterna, aqui é o capítulo 1. Do versículo de número 27 até o versículo de número 29, nós temos o resto do livro. Aí sim, é a vida eterna, eterna mesmo. E aqui a gente pode chamar de ressurreição física. Se a primeira é espiritual, se a primeira é a vivificação espiritual, a segunda é a vivificação física. E é interessante que o homem só é homem porque ele possui a sua parte material e sua parte imaterial. O homem sem a parte material, ele é um fantasma. O homem com a parte material e sem alma, ele é só carne. O homem, para ser homem, ele precisa ter espírito e a carne. A primeira parte, então, é a vivificação espiritual. A segunda é a vivificação carnal. Olha comigo, versículo de número 28. Qual é a classe que Jesus vai tratar agora? Ele vai mudar. Eu disse isso para vocês lá no início, um spoilerzinho, mas aqui fica claro, quando a gente olha os mortos, e aqui a gente percebe que são os que estão na tumba. Não vos maravilheis disso, versículo de número 28, porque vem a hora, note que ele não disse que já chegou. Não chegou ainda, vai chegar. A hora da ressurreição espiritual já chegou. Essa daqui vai chegar. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Qual é esse evento? Que dia isso vai ocorrer? Bom, hoje, eu e você temos a oportunidade da vivificação espiritual. Está aqui, Jesus está aqui, está disponível. Basta gritar, basta clamar, basta chamar o nome do Filho de Deus que Ele atende, que Ele responde. Mas e essa outra aqui? Essa outra será no dia que não tem mais saída. O versículo de número 28 será no grande dia, no dia D. No dia do juízo final, no dia definitivo. Naquele dia, no último dia, naquele grande e terrível dia, todos os que estão nos túmulos, nas tumbas, ouvirão a voz e sairão. No fundo do mar, no fundo de uma caverna, soterrados por toneladas e toneladas de terra, aqueles que foram enterrados de forma digna, ou aqueles que nem tiveram enterro, porque foram destruídos, porque foram aniquilados. Pouco importa. Deus não precisa de um corpo inteiro para fazer ressuscitar dentre os mortos um ser humano integral. Lembrem-se que o próprio Senhor Jesus, para curar uma cegueira, cuspiu no barro e colocou o lodo nos olhos do rapaz e ele voltou a ver. O autor da vida não precisa nem da genética de alguém para fazer com que essa pessoa ressuscite. O poder dele é tamanho que no último dia, todos, olha o versículo de número 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que tiverem morrido
fisicamente. Os mortos é espiritual. Aqui são aqueles que deitaram na tumba ou aqueles que morreram mesmo o seu corpo não sendo enterrado de forma digna. Pois bem, se para a ressurreição espiritual o poder está em Jesus Cristo, o poder é aqueles que ouvirem a voz do Filho. Dá uma olhada no versículo de número 28. Como é que os mortos ressuscitarão? Finalzinho do versículo de número 28. Ouvirão a voz do Filho. É incrível isso, é incrível. O mesmo poder que faz com que eu e você nasçamos de novo, que eu e você saiamos da morte espiritual e experimentemos uma vida em abundância, a palavra de Jesus que gera isso, será a mesma palavra que levantará os mortos da tumba. Se o poder, no versículo de número 26, é o poder da voz do Filho, que recebe vida do Pai, o mesmo poder será aquele dia, o mesmo poder será visto naquele dia, quando Jesus anunciar que é a hora dos mortos ressuscitarem. E às vezes o nosso ceticismo, ele precisa ser humilhado, né? A gente fala assim, eu nunca vi um morto ressuscitar. Não, não mesmo. Ora, eu sugiro que você dê uma ligadinha para o SAMU e verifique quantas pessoas eles conseguem ressuscitar. Ah, e no SAMU, o procedimento é ressurreição, tá? Ressuscitamento, é isso que eles fazem. Às vezes a gente é muito cético, né? Às vezes a gente é muito científico, a gente diz, eu nunca vi ninguém ressuscitar. Não? Bom, tem o corpo de bombeiro aqui do lado, vai lá. Talvez ele te conte histórias incríveis de pessoas que estavam mortas e eles acabaram devolvendo lá a vida com massagem cardíaca e com outros procedimentos. Mas o meu assunto aqui não é responder se esses milagres existem ou não. O meu assunto aqui é dizer que a voz de Jesus é capaz de te tirar da morte para a vida hoje, e essa mesma voz será a única voz capaz de te levantar da tumba naquele dia. O mesmo poder que o Pai tem de criar mundos, é o mesmo poder que o Filho tem de criar vida. O mesmo poder que o Pai tem de fazer do barro o homem, é o mesmo poder que o Filho tem de fazer dos ossos um poderoso exército. Então, qual é a classe aqui na segunda ressurreição? A classe são os mortos. Qual é o poder? O poder do Filho de Deus por meio da sua voz. Mas note que o propósito é um tanto horripilante e assustador. Olha comigo o versículo de número 29. Eu vou ler o finalzinho do versículo de número 28 e depois eu já emendo no versículo de número 29. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Para quê? Ora, para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da morte. Aqui não tem nem choro nem vela. Aqui é o último momento. Qual é o propósito? O propósito é o julgamento. O propósito é julgar. O propósito é mensurar quem de fato viveu para Deus e quem nunca viveu para Deus. Leia comigo o versículo de número 29. Não precisa ler em voz alta, leia aí com a sua Bíblia. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Antes da gente explicar o texto, não se esqueça que os judeus estão diante do Senhor Jesus prontos para matá-lo, ok? Quando ele diz um negócio desse, ele fala assim, olha, eu posso dar vida, vivificar vocês agora mesmo, mas se vocês recusarem isso, no último dia vocês vão ter que me encarar. No último dia, vocês vão ter que me encarar. A escolha de vocês
e é a mesma escolha que Moisés colocou diante do povo e a mesma escolha que Josué colocou diante do povo. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que tudo vá bem. Jesus está dizendo assim: para o último dia, para os mortos, eles vão ressuscitar fisicamente. O poder que vai ressuscitá-los é o meu, sou eu, é a minha voz. Eu bradarei do céu e todos eles se levantarão. Mas naquele dia não vai ser para ouvir um bom sermão. Naquele dia não vai ser para curar um homem. Naquele dia não será para celebrar um casamento como foi nas bodas de Caná. Naquele dia não será para chamar os discípulos de pescadores de homens. Naquele dia não será para alimentar a multidão que estava faminta. Naquele dia não será para matar a sede da mulher samaritana. Naquele dia não será para converter os galileus. Naquele dia será o dia do juízo. Naquele dia, o propósito da ressurreição física é o juízo. O propósito é o julgamento. Os que tiverem feito bem para a vida, os que tiverem feito mal para a morte. E aqui, meus caros, sem querer te gerar algum tipo de pânico, mas quem garante que você tem até o final do dia? A nossa ânsia por eternidade não está na nossa mão. Eu posso querer a vida, mas eu não sou capaz de garantir. Pode me dar um piripaque e o microfone pode ser silenciado, num abrir e num piscar de olhos. Podemos sair daqui e tropeçar na escada e fim de papo. E para aqueles que acham que são indestrutíveis, bom, nós tivemos uma pandemia de um vírus vindo do outro lado do mundo, que resolveu dançar a valsa da morte com muita gente querida e muita gente que está aqui, só não foi porque não era a hora. A eternidade que eu tanto quero não está nas minhas mãos mantê-la, nem na sua, nem na de ninguém. O dia do juízo pode demorar 1000 anos, mas o dia da morte pode levar milésimos de segundos. Mas o dia da partida pode ser agora. Perceba que a ressurreição espiritual é agora. A hora chegou. A ressurreição física será só no final. Só que, naquele dia, nós não teremos mais tempo. Naquele dia eu não vou poder fazer assim: Jesus, 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 segura, 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 me dá mais uma chance. Naquele dia, eu não vou poder dizer para ele: calma. Naquele dia eu não vou poder dizer para ele: Jesus, tem uma fila enorme, deixa eu ver se eu ajudo alguém aqui que está na fila. Aquilo que eu faço hoje é a garantia da vida eterna ou da condenação eterna. Aquilo que nós fazemos agora é o que aponta para a eternidade. E meus irmãos, se eu não sei o dia da minha morte, isso deve me motivar para fazer o que eu tenho que fazer no dia de hoje. Eu não tenho. A ampulheta do meu destino não está no meu bolso. Ela corre ligeira nas mãos de um Deus que vê tudo e um Deus que vai me julgar. Quem é o causador? Então, as mesmas 5 categorias, tá? A classe, o poder, deixa eu voltar aqui. A classe, o poder, o propósito, o causador e as pessoas. Então nós já vimos a classe da tumba, o poder da voz, o propósito, julgamento, quem é o causador? Volta lá comigo no versículo de número 27. Olha comigo, nós vamos ler em voz alta. Aqui é importante a leitura. Versículo de número 27, vamos ler.
e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Quem é o causador da vida espiritual? Jesus. Quem será o justo juiz naquele dia? O mesmo Jesus que eu e você temos a oportunidade de aceitar nessa manhã. Olha que loucura isso! Hoje, se eu não me dobrar, no último dia eu me dobrarei à força, eu serei dobrado à força. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre. Quem tem o poder para julgar é o Filho do Homem. Olha o versículo de número 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. E aqui a gente deve se perguntar, tá bom, eu estou entendendo que Jesus é quem vai me julgar. Compreendi. Mas ele vai me julgar baseado em quais categorias? E aí eu quero te dar uma voltinha, né? Eu quero fazer você passear um pouquinho, só um pouquinho, a gente já vai voltar para cá. João capítulo de número 3, versículo de número 18. João 3, 18. Qual é o critério do julgador Jesus, do justo juiz Jesus? Qual é o critério para ele condenar ou para ele absolver? Quais são os parâmetros? Bom, a dosimetria da pena está clara. Ou é vida ou é morte. Não tem outro, não tem meio caminho, não tem mais ou menos. Não tem um purgatório, não tem um umbral, não dá. Ou é vida ou é morte, acabou. Qual é o critério? Quem nele crê não é julgado. Quem acredita em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado. Isso aqui é aterrorizante, isso daqui é assustador. É assustador porque a gente sai aí fora e diz, Jesus é a solução da sua vida. E a pessoa dá de ombro. A gente diz, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou dizendo. E às vezes, eu já contei essa história dezenas de vezes. Eu tinha um cabeleireiro em Jundiaí, que ele perguntava para mim, ele me enchia de perguntas. Ele falava, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falei, a galinha. Deus criou os seres maduros. A galinha. Aí a segunda pergunta é, no céu vai ter samba, mulata, pagode? Eu falo, não, isso tem na praia, no Rio de Janeiro. Você está procurando um lugar errado. Então não quero estar lá. E eu falava, cara, eu sabia que era brincadeira. Ele falava isso em tom satírico. Mas se a gente levar a sério, quem não crê em Jesus já está julgado. Está morto? É a primeira classe. Está morto? Vai para a segunda classe. Vai para o túmulo, para a tumba, para o túmulo. E por fim, já está sentenciado. Continuando o versículo de número 18. Porquanto já está julgado. Por que já está julgado? Porque não crê no nome do único da mesma genética de Deus. Para a gente ter uma tradução rasteira, unigênito. Da mesma essência, da mesma natureza. Deus de Deus, luz de luz, poder de poder, glória de glória, eternidade de eternidade. Mas aí faltou uma categoria, né? Na primeira, da vivificação dos mortos, quem garante a categoria? Quem garante as pessoas? Jesus, não é Jesus? Jesus garante as pessoas. Está lá no versículo de número 21, nós lemos. Vivifica aqueles a quem quer. Que pessoas vão herdar a vida eterna e que pessoas vão experimentar o juízo eterno? Ora, meus irmãos, as mesmas pessoas do versículo de número 21. E aqui,
Volta para o versículo de número 29 para a gente terminar de ler. Os que tiverem feito o bem. E talvez você olhe para esse texto e tenha a sua atenção roubada como a minha, por causa desse cheiro de comida que invadiu as minhas narinas nesse exato momento. Show! Cheiro de frango assado. Me tirou daqui do texto. Vamos voltar para o texto. Os que tiverem feito o bem aqui, não é salvação por obras. Porque se a salvação for por obras, eu não preciso de Jesus, entendeu bem? Se a salvação for por obras, eu não preciso daquele que dá vida. O que é o bem aqui? Só tem um jeito de fazer o bem. E aqui, uma frasezinha polêmica, mas que ela se encaixa. Só tem uma coisa boa para fazer para o homem mau. Qual é a única coisa boa que se pode fazer para o homem mau? É impedir o homem mau de fazer maldade. Só existe uma coisa boa que o morto pode fazer. Só existe um bem. Só existe uma coisa. Deixar de ser morto. Só tem uma coisa que de fato vai fazer a diferença. É eu ter sido vivificado pelo Senhor Jesus em vida para fazer o bem até o dia do juízo final. O que é o bem aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. E volto a dizer, não adianta você usar o segundo ponto do texto, né? Eu nunca fiz mal para ninguém, eu não roubo, eu pago minhas contas em dia, tá tudo certo. Que beleza. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, esquece. Não adianta pegar o segundo sem amarrar o primeiro. Qual é a única coisa boa que alguém pode fazer em vida? Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua existência. Como é que eu termino o texto? Eu termino o texto te contando as boas novas da vida eterna. Você não quer a vida eterna? Eu quero. Lógico que eu quero. Eu quero uma vida eterna jovem, saudável, feliz e próspero. Sim, eu quero muito isso. Eu quero muito. E Jesus no versículo 24 diz, tenha a vida eterna. Bom, como? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer a vida eterna? Jesus está aqui. E é óbvio que não sou eu, porque eu sou mais um moribundo que preciso da ajuda do vivificador. Ele está aqui. Ele está pronto, porque vem a hora e já chegou. Ele disse, já chegou. Ele está aqui. Ele está aqui para nos dar a vida eterna. Mas Ele também estará lá para não nos dar o juízo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Filho de Deus, receba como Senhor e Salvador da sua vida, de uma vez por todas, para que não entre em juízo. Hoje vivificado, amanhã não entre em juízo. E no interregno, versículo de número 24, última linha, experimentar vida e vida em abundância. Não é riqueza, hein? Se um dia você for numa igreja e o cara falar que se você fizer alguma coisa você vai ficar rico, pode fazer. Deus vai gostar. Levanta, taca a cadeira nele, mas taca a certeira. É melhor ele calar a boca e nunca mais falar uma besteira dessa. Não. Você pode ter uma vida sem um tostão. Mas todos aqueles que têm Cristo são as pessoas mais felizes do mundo, mesmo não tendo 90% das coisas que queria ter. Viva a vida que Jesus pode lhe dar. As boas novas da vida eterna são essas. Vida hoje, vida amanhã, vida no futuro,
vida para sempre. Não custa nada, não vai te exigir nada, vai te exigir simplesmente um grito de socorro de uma alma que está morta, mas que anseia por vida e vida em abundância. A nossa igreja não convida ninguém para vir na frente, lógico que não. Mas se você ouviu a voz do Senhor, entrega a tua vida a Ele de uma vez por todas e chega dessa lenga-lenga. Faz tempo que você dá murro em ponta de faca. Faz tempo que você não sai do lugar. Está na hora de vivificar. Está na hora de experimentar a vida eterna. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. É bem verdade que, uma vez vivo, a gente não se torna perfeito. É verdade. A gente continua dando um monte de canelada, fazendo um monte de besteira. Mas a gente não está mais morto, não está mais só, não está mais condenado, não está mais sentenciado. A gente saiu do corredor da morte e estamos em direção aos jardins celestiais. Saímos da cela e estamos em direção ao palácio. Eu conheço o Senhor faz quase 25 anos. E eu preciso desse sopro de vida, hoje, de novo na minha vida. Eu preciso confessar que Jesus é o Senhor. Eu preciso entregar minha vida mais uma vez. Sim. Eu preciso confiar no poder da sua voz. Confiar que o Senhor tem vida e vida em abundância. E mesmo se eu te fizesse isso por medo do inferno, mesmo se fosse por medo, ainda assim era um bom motivo. Mas não é por medo do inferno. É por medo de não te ter mais do meu lado. Me apavora pensar na ideia de que o Senhor foi embora e eu não percebi. Traz vida para o meu coração, traz vida para a minha mente, traz vida para a minha alma. Vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Para que eu viva uma vida fazendo bem. E, Senhor, que essa seja a oração de mais uma dezena de irmãos aqui. Que essa seja a oração de uma centena de pessoas pela internet. E se o Senhor quiser, talvez milhares de pessoas podem ouvir isso. Traz vida para o coração moribundo. Traz vida para a mente cauterizada. Traz vida para o espírito abatido. Traz vida e vida em abundância para todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.